E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? Esse é um tipo de vídeo que não chama muita atenção das pessoas, mas historicamente falando, tem muito valor, tá? Eu sempre gostei de história, tá? Então eu costumo acompanhar, eu vejo relatos assim, porque com a história, né, nós podemos aprender com o erro do passado. Aí a gente tende a errar menos se levarmos, se pegarmos o conhecimento da história, tá? Mas de qualquer maneira, vamos ver aqui, né? A mão do jovem soldado tremia enquanto ele escrevia as ordens da missão Kamikaze, né? Para quem não sabe, tá, os kamikazes foram os pilotos, tá, da Segunda Guerra Mundial do lado do Japão, que jogavam seus aviões, né, contra os inimigos, seja lá quem for, seja na terra, seja no mar, né? Eles jogavam seus aviões, porque eles não tinham combustível para voltar. O Japão estava muito ruim de combustível na época, no final da Segunda Guerra. O Japão já não tinha ferro, então por não ter ferro, já não conseguia fabricar balas para atirar nos inimigos, já não conseguia fabricar mais aviões, já não conseguia mais nada. O Japão, no final da Segunda Guerra, o bicho estava no vermelho mesmo. Tanto que eles confiscavam, né, utensílios da população de ferro para tentar fabricar alguma coisa para poder dar prosseguimento, né, na guerra, mas o Japão já estava no vermelho. Praticamente o Japão assim, já não tinha grandes coisas, mas já não tinha, estava naquele último fôlego assim, né, para tentar alguma coisa, mas já não dava no final da Segunda Guerra, né? Mas vamos lá. O trabalho de Kiyotaro Tago no final da Segunda Guerra Mundial era decidir quais jovens pilotos enviariam para a morte em missões suicidas kamikaze. Ele tinha apenas 19 anos. Complicado. Todas essas décadas depois, Tago, né, 95 anos, é assolado por sentimentos de culpa por não ser nada menos que um assassino. Pô, praticamente ele ali, né, ele estava declarando, estava dando a sentença de morte para a molecada, porque, como é que se diz? Muitos pilotos na época da Segunda Guerra, os kamikazes, eram jovens, né? Porque praticamente a grande maioria assim, já tinha ido para o fronte, já tinha morrido, né? Então o Japão estava recrutando, assim, quem tinha uma idade mais ou menos, assim, que tinha um certo discernimento, que pudesse empunhar algum tipo de arma, o Japão estava recrutando para a guerra, porque o Japão, antes da Segunda Guerra, né, ele já havia passado por outras guerras também, né? Tanto que tem a guerra, teve a guerra da Península, né, coreana, que o Japão sempre bate em cima. O Japão também já foi para cima da China, né, no passado, além, né, que já teve outras coisas também nesse meio tempo. Então, o Japão sempre foi um país, como é que se diz, belicoso, tá? Ele sempre foi muito de guerra, de quebrar o pau, tanto que até a própria história japonesa, interna, teve uma guerra civil no Japão muito grande mesmo, né? Mesmo agora, Tago ainda pode escrever o pedido de memória. Em sua casa em Tsuyama, na província de Okayama, ele reproduziu fielmente um desses pedidos usando uma caneta hidrográfica. Abre aspas, né? Nossos militares devem encontrar e destruir, né? Aí abre parênteses, navios inimigos, fecha o parênteses e fecha aspas. Dizia parte da ordem que se originou do quartel-general do Exército Imperial Japonês, na primavera de 1945. 45 foi quando terminou, tá, entre aspas, a Segunda Guerra. Foi transmitida pela divisão aérea. Tago lembrou que sua mão tremia toda vez que pegava o lápis para escrever a ordem para aviadores da mesma idade que ele, para pilotar seus aviões carregados de bombas em missões de mão única para mergulhar em navios inimigos. É aquilo que eu falei, tá? Os caras já não tinham muita coisa mais, não tinha combustível nem para tanque, né? Tanto tem relatos que tinham tanques que nem saíram do lugar, né? Relatos da Segunda Guerra do lado japonês, porque não tinha combustível, né? O Japão já estava assim no osso mesmo, né?
Mas tava lá, eu quero brigar, né? Mas tava lá. Quando eu escrevi a ordem, o rosto do soldado que iria recebê-la passou pela minha mente, disse Tago. Por estarmos em posições diferentes, desculpem, nunca troquei palavra com eles, mas na base aérea eles ficaram em sentido e me saudaram. E por isso que conhecia todos os seus rostos. Foi uma experiência dolorosa. Eu era igual a um assassino. Eu escrevi cerca de 10 ordens e enviei cerca de 20 pilotos em suas missões. Na primavera de 1945, a nona ala aérea do Exército Imperial operava seu posto de comando em cavernas próximos a uma base de Ilan, no norte de Taiwan. Tago tinha 19 anos quando foi designado para uma seção que decidia quais aeronaves do exército seriam designadas para a missão suicida. Rapaz, eu não queria estar na pele desse cara, meu irmão. Dos 6.418 indivíduos que morreram durante a guerra em missões suicidas, 3.903 eram pilotos que morreram em seus aviões, de acordo com a Organização Nacional que reverencia como heróis, os casos kamikazes, né? Uma simples reviravolta do destino impediu Tago de enfrentar um destino semelhante. Nascido em Tsuyama, Tago estudou na atual Universidade Kawansei Gakuin em Nishinomiya, na província de Hyogo. Em outubro de 1943, Tago se ofereceu para se tornar um piloto estagiário especial do Exército Imperial. No verão de 1944, Tago ingressou no corpo de treinamento de Shimodachi, da escola de voo do Exército Imperial, localizada na província de Baraki, perto de Tóquio. Eles treinavam diariamente para levar suas aeronaves a altitude cerca de 2.000 metros antes de mergulhar em direção a um alvo simulado, para ser um navio inimigo. Todos perceberam que eram pilotos kamikazes, somente depois que passar pelo treinamento para a morte, disse Tago. Eles também sentiam. Somos itens descartáveis. Bom, isso aí é um sentimento que, não tem como negar, né? Tago disse que alguns membros do corpo ficaram tão chocados com a constatação de que alguns tentaram inalar poeira em seus futões na esperança de desenvolver tuberculose e uma morte precoce. Porque você saber que você está indo para morrer sem esperança de voltar, meu irmão, complicado. Mas o treinamento foi temporariamente interrompido por causa da escassez de petróleo provocada pelo agravamento da situação da guerra que o Japão enfrenta. É aquilo que eu falei, chegou no final da guerra, o Japão já não tinha mais nada. Estava totalmente... No final de 44, a unidade foi transferida para Singapura para continuar o treinamento, visto que as reservas de combustível eram abundantes lá. Mas logo após partir do porto de Modi, em Kitakyushu, um ataque inimigo destruiu o tanque, tornando impossível continuar o treinamento. Tago foi transferido para uma seção de administração de planos de voo e mais tarde transferido para a sala que redigia as ordens de missão kamikaze. A única razão que consigo pensar é que minha caligrafia era muito precisa, disse Tago. Mas eu senti, estou salvo. No entanto, também senti extrema pena dos meus novos camaradas em Taiwan, que estariam voando em missões nas quais eu deveria estar. Tago e a sua unidade ouviram a notícia de que a guerra havia acabado nas cavernas de Taiwan. Metade da aeronave na asa havia sido perdida devido às missões suicidas. Aquilo que eu falei, já não tinha mais nada ali, né? Apesar que essa tradução também ficou meio... Ele voltou para Taiwan após a guerra e assumiu o negócio da família de molho de soja, no caso de molho shoyu. Ele foi abençoado com 3 filhos, 6 netos e 4 bisnetos. Embora Tago raramente falasse sobre suas experiências de guerra, ele concordou em dar uma entrevista para o jornal porque ele se sentia pressionado a contar sua história. Uma lembrança que ainda assombra Tago é a de que
uma noite após um pouco antes do fim da guerra, é a visão dos pilotos aguardando suas ordens de voo, cantando uma música popular na época. Acredito que todos eles pensaram em como continuar vivendo até a hora de suas mortes, diz Tago. Aqueles jovens deram a vida dizendo a si mesmos que estavam protegendo a nação e suas famílias. Acho que falar sobre a existência deles para a geração de hoje servirá como um requiem para eles. Requiem, tá? Para quem não sabe, nada mais é, como é que se fala assim, uma canção, tá? Uma canção assim, uma música, tá? Que é feito para determinadas coisas, né? Determinadas situações, né? Para finalizar algo, né? Tipo assim, geralmente são músicas meio fúnebres, tá? Para poder sinalizar que está no fim de um ciclo, no fim de alguma coisa, o requiem, tá? Se eu estou falando alguma besteira, tá? Peço desculpas para vocês, que eu não sou muito entendido na parte de música, mas o que eu entendo na parte do requiem, né? É isso aí. Então geralmente é uma música que você coloca para o final de alguma coisa, a transição de alguma coisa, e geralmente não é algo muito feliz. Tá? Então, geralmente, eu geralmente, quando eu tenho como exemplos, assim, quando eu escuto requiem, são requiens tristes para situações feias. Mas, de qualquer maneira, é isso aí, né? Você vê que um pouco da história do Japão, dos kamikazes, para vocês aí. Né? Espero que tirem um pouco de lição, no caso, de alguma forma para vocês. No meu caso, tá? Eu tiro com aquilo lição de vida, de aproveitar a vida de alguma maneira, tá? Claro que sem prejudicar os outros, igual no caso do Tago. O Tago, ele seguia ordens, mas de qualquer maneira ele tinha duas opções: ou seguir a ordem ou pedir as contas e seguir a vida em outro rumo, tá? Mas são situações, né? Além que a gente tem que levar em conta também que na época da Segunda Guerra, galera tava passando fome e etc, privações de um monte de coisa assim também. Além dos ataques inimigos na ilha principal do Japão. Então, aconteceu muita coisa. Não dá para julgar, tá? Mas de qualquer maneira, né, sempre existem dois caminhos, né? E cada caminho tem um preço a se pagar. Mas é isso aí, pessoal, né? Se gostou do vídeo, né, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com outras pessoas. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.